Minhas amadas irmãs, com humildade e alegria, damos as boas-vindas a vocês aqui do andar superior da loja de tijolos vermelhos na histórica Nauvoo, Illinois. Este é um espaço sagrado, onde em 1842, o profeta Joseph Smith organizou a Sociedade de Socorro segundo o padrão do sacerdócio e da restauração completa de todas as coisas, como parte da restauração contínua do Evangelho de Jesus Cristo. Foi aqui, em Nauvoo, que as irmãs da Sociedade de Socorro se prepararam para as bênçãos da Casa do Senhor. Elas prepararam as irmãs temporalmente e auxiliaram na construção dos templos, administrando fazendas e costurando camisas, e fazendo tudo o que podiam para ajudar na preparação para as bênçãos da Casa do Senhor. Mas elas também se prepararam espiritualmente, e foi aqui e nos bosques ao redor de Nauvoo que elas tiveram a oportunidade de ouvir nosso profeta Joseph Smith pessoalmente. Foi lá que ele as instruiu na preparação para as bênçãos que viriam à medida que elas participassem nas ordenanças da Casa do Senhor. Nós sabemos e expressamos nosso testemunho de que foi a força e o poder que emanaram de se fazer e guardar convênios que abençoou a vida daquelas irmãs e daqueles irmãos, e de todos os santos que seguiram para o deserto após tudo o que vivenciaram em Nauvoo. Estamos muito felizes por termos essa oportunidade de compartilhar este espaço sagrado com vocês, onde quer que morem ao redor do mundo. Espero que saibam que sua linhagem começa aqui em Nauvoo. Como membros da Sociedade de Socorro, nossas raízes foram firmadas aqui. E agora, à medida que a árvore cresce e se expande e seus ramos se espalham pelo mundo todo, espero que se sintam conectadas a este espaço sagrado, onde mulheres deixaram de lado os cuidados do mundo e se concentraram exclusivamente em nosso Salvador Jesus Cristo e em fazer convênios com Ele. Como vocês se sentem estando aqui? Tem sido uma bela experiência estar neste espaço, onde aquelas 20 mulheres foram organizadas pela primeira vez e pensar sobre todas vocês no mundo todo. Vocês têm esse legado devido ao que elas fizeram aqui. Elas realmente criaram uma comunidade de convênio aqui em Nauvoo, não é mesmo? Elas cuidavam umas das outras. Com certeza, e nós criamos uma comunidade de convênio em todo o mundo agora, como irmãs que participam nas ordenanças do sacerdócio e fazem e guardam convênios. Criamos uma comunidade global para abençoar a vida de nossos irmãos e nossas irmãs. Onde as pessoas se preocupam e cuidam uma das outras. Tenho lido histórias que aconteceram aqui em Nauvoo. O que mais me impressionou é que sempre havia uma pessoa levando algo para alguém em necessidade ou cuidando de alguém. E essa era uma parte natural do que faziam. E é o que fazemos naturalmente como irmãs da Sociedade de Socorro. O Senhor proveu uma organização por meio da qual as irmãs poderiam agir de acordo com os sentimentos naturais que elas tinham, que era compaixão, e um lugar para fazer isso, para que elas pudessem sentir seu amparo e ofertar seu amparo. E esta manhã, enquanto pensava e empoderava sobre a irmã Emma e sua missão e sua união com o profeta, um pensamento veio à minha mente. Eles oravam da mesma maneira que nós oramos. Eles oravam por seus filhos, eles oravam por seu marido e por sua esposa, eles oravam um pelo outro. A mesma necessidade que temos, eles também tinham. Somos mais semelhantes do que pensamos. Eles confiavam no Senhor. E havia tanta instabilidade naquela época, não havia morte, havia privação, e ainda assim eles confiavam nele. E cada uma de nós tem sua própria necessidade e precisamos de Deus, precisamos de nossos convênios, precisamos confiar nele. Muitas vezes precisamos nos aquietar e confiar nele, que ele nos guiará ao longo do caminho. Que podemos confiar nele sobre nossas famílias, confiar nele, que esses convênios e essas promessas são mais reais do que qualquer coisa que podemos ver, mais real que qualquer coisa que podemos sentir. A seção 25 de Doutrina e Convênios, onde está a revelação dada a M. Smith, diz: apega-te aos convênios que fizeste. Acho que é exatamente isso que você está descrevendo. É outra maneira de dizer: confie em mim. Confie nas promessas que fiz para você, porque minhas promessas são seguras. E essas mesmas promessas que fazemos na casa do Senhor, e é claro, no batismo, trazem a promessa de que Ele sempre estará conosco, que
teremos seu Espírito para cuidar de nós, de que teremos anjos ao nosso redor para nos ministrar e cuidar de nossas necessidades. Sei que essas promessas ainda são reais. E essas promessas que Ele faz, as mesmas que fez aqueles amados santos aqui em Nauvoo, Ele também as faz a nós quando participamos das ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo, que estão disponíveis a nós por meio das chaves do sacerdócio. Penso em Emma, quantos filhos ela perdeu, como ela teve de mudar de um lugar para o outro, como eles não tinham muito, eles tinham os convênios, começando com o batismo, em que eles tinham um relacionamento de convênio com Deus, que os amparou e a fortaleceu ao longo de tudo isso. Não creio que ela pudesse ter feito o que fez sem esse relacionamento com Deus, que ela sabia que tinha e as promessas que ele continha. É verdade, essa estabilidade vem de Jesus Cristo. É isso que você está descrevendo, certo? Todo o restante de nossa vida muda e se transforma. Pessoas vêm e vão, mas esse relacionamento com Ele é onde está a nossa verdadeira estabilidade, não é? Sinto que foi isso que os impulsionou a construir aquele templo, prepararem-se para os convênios adicionais. E foi isso que deu a eles força para seguir em frente em direção ao desconhecido em um período que deve ter sido de muitas incertezas para eles. A confiança deles nos convênios é muito... Bom, não deveria ser algo extraordinário, porque todos nós devemos tê-la, mas que belo exemplo para todos nós. Colocar nossa confiança nos convênios, no Senhor e no representante designado pelo Senhor, um profeta, na terra hoje. Eu adoro a história de quando Brigham Young estava no templo e ele estava administrando as ordenanças. Havia muitas pessoas lá e ele ficou lá até tarde para que as pessoas pudessem receber a investidura. E ele disse, muito bem, terminamos, estava ficando muito perigoso por causa das turbas ao redor. E ele disse que estava na hora de preparar as coisas para ir embora, para atravessar o Mississippi. E na manhã seguinte, quando ele se levantou, os arredores do templo e o templo estavam cheios de pessoas que não sairiam dali até receberem a investidura, porque sabiam que iriam precisar dela. E levaria muitos anos antes que pudessem ter outro templo. Nossos convênios são o que nos ajuda a permanecer conectadas mais profundamente com nosso Pai Celestial e Jesus Cristo e nos dão a força que precisamos para seguir em frente, assim como aqueles santos fizeram, onde quer que estejamos no mundo. Alguns dos meus antepassados estavam entre aqueles que, nos dias finais aqui em Nauvoo, tiveram a bênção e a oportunidade de receber a investidura. E eles são meu alicerce, assim como todos nós temos como alicerce essas queridas irmãs que, com fé, seguiram em frente com confiança nos convênios. Fale pra gente um pouquinho sobre seus antepassados. Bom, Fanny Depp Parrish e sua filha Jane, e claro, meu tataravô Samuel Parrish, todos eles receberam a investidura em fevereiro de 1846, como parte daquele grupo de 5.000 pessoas que você mencionou. E eu amo as palavras que a Jane usou para descrever aquele período. Ela disse, temos o Evangelho de Jesus Cristo, temos a igreja e tínhamos um templo. E ela disse, que alegria encheu nossa alma por termos o templo. E eu reflito sobre isso e penso que foi um período de muita incerteza para eles. Eles estavam se preparando para deixar esta bela comunidade que eles tinham estabelecido e ir para o deserto. E ainda assim, foi um momento de grande alegria. O que mais poderia explicar a alegria e a paz que ela sentiu? Em meio a todos os desafios que eles tiveram, houve paz e alegria. Eles tiveram, e foi por causa dos convênios que fizeram. E os antepassados da Christian estavam aqui no mesmo período. É quase certeza que, por terem quase a mesma idade, que eram amigos, assim como somos amigas agora. E se eles não eram amigos, agora são. Agora são, sim, com certeza. Nancy Sabe, do lado da minha mãe, tinha por volta de 17 anos quando se uniu à igreja. E nessa época ela também recebeu a investidura na casa do Senhor. E a Jane... Tinha 20 anos. Tinha 20. Acho que eles moravam muito perto. É tão doce pensar que a posteridade delas está aqui e que nós somos amigas e que nós também somos fiéis aos convênios, assim como eles, que temos a mesma fé,
que confiamos no Senhor de todo o nosso coração e sabemos disso e passamos isso de geração em geração, mesmo que não tenhamos antepassados aqui ou em outros lugares do mundo, nós começamos aqui com nossos convênios e isso se perpetua. Todas as escolhas que fazemos hoje importam. Elas não importam apenas para vocês, mas para aqueles que virão depois de vocês e para aqueles que vieram antes de vocês nesse lado do véu e no outro lado do véu. E creio que há muitas irmãs em nossa sociedade de socorro hoje que talvez sintam que são muito jovens ou muito velhas, ou talvez que não sejam instruídas, ou qualquer outra coisa que sentirem. Talvez que não estão preparadas para fazer esta obra, queremos dizer a vocês que vocês estão e que precisamos de vocês hoje. O Senhor precisa de vocês. Vocês têm dons e talentos que são muito necessários agora no mundo. Recebemos orientação profética de que, como irmãs, podemos e devemos mudar o mundo. Precisamos preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. E como faremos isso? Faremos isso criando uma comunidade de convênio. E às vezes a minha comunidade de convênio é apenas de uma pessoa. Na verdade, duas, porque temos um relacionamento de convênio com ele. É verdade. Mas sua comunidade de convênio pode expandir e crescer. Eu me lembrei de uma experiência que tive recentemente que foi muito especial. Era um grupo de irmãs da Sociedade de Socorro. Estávamos todas sentadas em um círculo, lado a lado. Eu estava em um distrito e estava me reunindo com a presidente da Sociedade de Socorro do distrito, a presidente da primária do distrito e o presidente das moças do distrito, que havia se batizado na igreja há apenas um mês. Ela estava se sentindo um pouco sobrecarregada e expressava algumas preocupações a todas nós sobre como ela iria realizar sua nova designação. E a minha parte favorita daquela reunião foi quando a presidente da Sociedade de Socorro se virou para ela e disse com toda a sinceridade: "Não se preocupe, vamos ajudá-la." E a ideia é essa. Onde quer que estejamos, nós criamos essa comunidade de convênio centralizada em Jesus Cristo. E com esses dons inatos que nos são dados, nós cuidamos umas das outras. E é exatamente isso que iria acontecer lá. Ela não precisava se preocupar, ela podia confiar no Senhor e ela tinha as irmãs da Sociedade de Socorro. Porque todas nós fazemos parte da Sociedade de Socorro, não importa onde servimos. Isso. Então, por um período, ela vai servir nas moças com as jovens. Mas ela sempre fará parte da Sociedade de Socorro. E aquelas irmãs da Sociedade de Socorro estavam envolvendo aquela irmã e cuidando dela. Adorei. Está tudo interligado, não está? Sim, com certeza. Porque se abençoamos um filho, abençoamos uma família. Se abençoamos uma mãe, abençoamos uma família ou um pai. Assim, está tudo interligado, o que é fascinante. Temos uma grande parceria com Jesus Cristo. Ele é o nosso grande parceiro que pode nos ajudar em todas as coisas. E às vezes, eu penso especialmente como mulheres, gostamos de fazer as coisas do nosso jeito. E isso não é ruim. É um dom que ele nos deu de tomar iniciativa e fazer as coisas. Mas às vezes, pelo menos para mim, ele me coloca em situações em que me sinto muito sobrecarregada. Então, preciso realmente confiar nele. Precisamos edificar um relacionamento com ele para sabermos por que é que fazemos o que fazemos. E vocês não acham que essas irmãs aqui em Nauvoo sabiam por que elas faziam o que faziam? Porque elas amavam o Senhor e queriam guardar seus convênios com ele. E nós também. E à medida que ajudavam outros a sentir o amor dele, elas o sentiam também. Acho que temos que nos lembrar, todas vocês também, irmãs, que algumas pessoas têm dificuldade em sentir o amor dele, seja qual for a razão. À medida que nos aproximamos das pessoas e demonstramos nosso amor, quando envolvemos e acolhemos essas pessoas com sinceridade, elas começarão a sentir o amor do Salvador também. E ele sabe que precisamos sentir seu amor com frequência, por isso ele nos faz sentir compaixão para que ajudemos as pessoas a sentir seu amor. Eu acho que todas as irmãs têm a oportunidade de fazer parte de uma iniciativa global para o bem-estar de mulheres e crianças ao participarem, fazendo coisas simples em seu lar, em sua vizinhança e em sua comunidade. E nós fazemos isso uma mãe, uma mulher, uma criança por vez, como o Salvador faria. É um belo convite, não é? Assim podemos nos chegar a ele temporal e espiritualmente. Precisamos do que é temporal, assim como do espiritual, certo? É interessante como parece que as circunstâncias são menos importantes do que a nossa conexão com o Pai Celestial e o Salvador. E isso me veio à mente. Às vezes acho que quando estamos na sociedade de socorro, podemos sentir que estamos sozinhas, ou aí onde você está, mas
Percebam que todas as que estão ao seu redor também têm desafios e também desejam ser amadas. Elas são valorizadas, amadas e têm seu lugar. Creio que quando estamos reunidas na Sociedade de Socorro e temos a oportunidade de compartilhar, podemos perceber que temos muito mais semelhanças do que diferenças. Mas eu sei e posso testificar que nunca estamos sozinhas, de que o Pai Celestial e o Salvador conhecem vocês, que eles conhecem suas necessidades, que eles se preocupam com o que vocês se preocupam e desejam abençoá-las, e que as irmãs ao seu lado têm esses mesmos desejos de ser amadas, de ter a oportunidade de contribuir e se sentir valorizadas. Sei que Ele nos conhece, que Ele está ao nosso lado em nossas decisões, nossos desafios e nossas alegrias, que Ele está ao nosso lado, podemos nos aconselhar com Ele, que essa é uma bela e abençoada oportunidade de saber que porque Ele trilhou o caminho sozinho, nós não precisamos fazer o mesmo, nunca. Eu estou imaginando grupos de irmãs em todo o mundo assistindo isso agora. Logo teremos a oportunidade de ouvir um apóstolo, o Elder Dale G. Renland, do Quórum dos 12. E é um grande privilégio ouvi-lo. Depois, vocês terão a oportunidade de prestar testemunhos sobre as coisas que sentiram no coração, que o Espírito testificou a vocês, da bênção que é a Sociedade de Socorro e do convênio que fizeram com o Salvador e o que ele significa para vocês em sua vida. É algo tão especial pensar em todos os grupos de irmãs em todo o mundo e sentir que somos uma irmandade de convênio global, não importa onde estejamos. Amamos vocês, irmãs. Que bênção é ser uma mulher do convênio em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Irmãs, é uma época gloriosa e juntas prestamos testemunho de que estamos trabalhando na obra de nosso Salvador Jesus Cristo. Sabemos que Ele vive, sabemos que Ele nos ama, sabemos que Ele deseja que tenhamos um relacionamento de convênio com Ele. E sabemos que Ele quer que estendamos seu consolo a nossas irmãs e nossos irmãos no mundo todo. Quando fazemos isso, quando nos tornamos o meio pelo qual Ele provê seu consolo a outros, nós encontramos seu consolo para nós mesmas. É nosso testemunho de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é dirigida por um profeta vivo. Nós o amamos, nós o honramos e o apoiamos. É nosso testemunho de que Joseph Smith... Uau! É nosso testemunho de que Joseph Smith foi o profeta da restauração, que ele restaurou todas as coisas, inclusive a antiga ordem das mulheres, trazendo coletivamente o amparo de Jesus Cristo para outros. Nosso objetivo desde o princípio, em 1842, é trazer todos os filhos de nosso Pai Celestial de volta ao lar. Sabemos que isso é possível por intermédio de nosso Salvador Jesus Cristo. Por causa de sua expiação, podemos ser purificadas, curadas e santificadas e voltar para casa, nossa casa celestial, e ser exaltadas e viver na presença de nosso Pai Celestial e nosso Salvador Jesus Cristo. Tudo isso começou aqui para nós como membros da Sociedade de Socorro. E que ocasião gloriosa é para nós estar nesse espaço tão sagrado. Sentimos anjos ao nosso redor hoje. É nosso testemunho, irmãs, que vocês são amadas, que Deus as conhece e que vocês são preciosas aos olhos dele. Deixamos com vocês esse testemunho no sagrado nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridas irmãs, estamos reunidos em capelas no mundo inteiro para celebrar a Sociedade de Socorro. Tivemos a bênção de ouvir nossa maravilhosa presidência geral da Sociedade de Socorro. Elas sempre me inspiram. Elas exercem uma influência que me motiva a fazer melhor e ser melhor. Elas falaram a nós da loja de tijolos vermelhos em Nauvoo, Illinois, nos Estados Unidos, o local da organização da Sociedade de Socorro.
Acrescento o meu testemunho ao delas, irmãs. Deus as ama. Deus as conhece. E vocês são preciosas para Ele. A história da Sociedade de Socorro é inspiradora. Conforme disse Emma Smith, a primeira presidente da Sociedade de Socorro, disse: faremos algo extraordinário. Como a presidente Johnson, a irmã Denise e a irmã Ye acabaram de nos ensinar, esta organização não foi criada para ser apenas um lugar para se socializar ou fazer caridade. Seu propósito era e ainda é divino. É ajudar os filhos de Deus a voltarem à sua presença. Após as minhas palavras, vocês poderão compartilhar seu testemunho sobre as bênçãos que emanam de Jesus Cristo, sua igreja e essa organização divina de mulheres. Eu sei que Jesus Cristo conhece suas circunstâncias e deseja abençoá-las. Ele também precisa de sua influência em sua igreja. Seus esforços para servir os filhos de Deus por meio da Sociedade de Socorro são essenciais. Joseph Smith ensinou que o trabalho de salvação e exaltação dos últimos dias é a causa que está destinada a levar a efeito a destruição dos poderes das trevas e a salvação de toda a humanidade. A Sociedade de Socorro e vocês são essenciais a esta obra. O presidente Russell M. Nelson ensinou: o reino de Deus não é e não pode ser completo sem as mulheres que fazem e guardam convênios sagrados. Mulheres que podem falar com o poder e a autoridade de Deus. As mulheres que guardam os convênios não apenas reconhecem a necessidade do poder de Deus em sua vida, mas têm um acesso especial a esse poder por meio dos convênios que elas fazem. Que bênção extraordinária é ter acesso ao poder divino, poder suficiente para lidarmos com os fardos, os obstáculos e as tentações de nossos dias. É claro que os convênios do batismo e do templo não são, por si só, a fonte do poder. O Senhor Jesus Cristo e nosso Pai Celestial são a fonte de poder de todos os convênios. Mas não se enganem. O poder de Deus não é uma força cósmica indefinida e independente dele. O poder que ele oferece não é como uma lâmpada mágica que concede desejos ou uma relíquia sagrada que supostamente contém poder. Até mesmo o garment do santo sacerdócio não tem poder por si só. Não. O poder de Deus está necessariamente conectado a ele e a seus propósitos. Como sempre, o Salvador nos dá o exemplo perfeito. Todo o poder, tanto no céu como na terra, foi dado por Deus para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo permitiu que sua vontade fosse absorvida pela vontade do Pai. Na existência pré-mortal, o Salvador disse: Pai, faça-se a tua vontade. Ele reafirmou isso no Getsemane e na cruz. Após sua ressurreição, ele repetiu o mesmo para o povo do livro de Mórmon e novamente nesta dispensação. Ele recebeu o poder de Deus porque foi pré-ordenado a recebê-lo e tinha a confiança do Pai para usá-lo conforme o próprio Pai Celestial o usaria. Pensem também no profeta do livro de Mórmon, Nefe, filho de Elamã. Quando o poder selador foi delegado a Nefe, Jesus Cristo disse a ele: Eis que te abençoarei para sempre, para que todas as coisas se realizem segundo tua palavra. O motivo pelo qual Cristo confiou a Nefe esse poder tão abrangente era porque Nefe havia sido chamado como profeta e porque ele havia feito a vontade de Deus incansavelmente e sem medo. Ele buscou realizar o plano de Deus, não o seu. Ele não pediu e nem pediria nada que fosse contrário à vontade de Deus. Ele recebeu acesso ao poder do Salvador porque ele podia contar com Nefe para usar esse poder da mesma forma que Jesus faria. Mesmo quando nos esforçamos para ampliar o poder de Deus em nossa vida, continua sendo o poder dele.
O poder do convênio que acessamos não reside em nós. Da mesma maneira que quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia, igualmente, o acesso ao poder de Deus deve estar sempre de acordo com os princípios da retidão. O poder de Deus não pode ser usado para propósitos egoístas ou para exercer controle sobre ninguém. Tentar exercer seu poder em qualquer grau de iniquidade faz com que seu poder se afaste. E nós somos advertidos, tornar-se-á para a nossa condenação. Aqueles que falham em colocar sua confiança em Deus, que são inconstantes em seu discipulado, que endurecem seu coração ou que pisoteiam o Santo de Israel, não podem receber acesso ao seu poder. Para cultivarmos o poder de Deus em nossa vida, precisamos nos esforçar para ser justos, fazer o que é certo e agir de acordo com a sua vontade. Fazer e guardar vários convênios com Deus nos leva para mais perto dele, nos transforma e garante um acesso maior ao seu poder. As mulheres que guardam os convênios estão dispersas sobre toda a face da terra e estão armadas com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Onde quer que estejam, esse poder é para vocês. Ele as ajuda a obter mais felicidade, paz e descanso. Ele as ajuda a possuir maior conhecimento, tornar-se uma seguidora mais forte da justiça e uma herdeira legítima no reino de Deus. Vocês recebem poder para resistir à tentação e para se arrepender quando falharem. Vocês também recebem poder que as fortalece para suportar melhor as provações e as tristezas. Eu gostaria de compartilhar um exemplo pessoal de como os convênios do templo trouxeram mais paz e segurança para minha esposa, Ruth, e para mim. Alguns anos depois de nos casarmos, a Ruth ficou gravemente doente devido a um câncer de ovário. Ela precisou passar por 2 cirurgias e quimioterapia. Nossa única filha, de 16 meses, de nome Ashley, nunca tinha se separado da mãe e começou a ficar irritada e mal-humorada, algo incomum para ela. Ela se recusava a comer a comida que eu preparava, então nós negociávamos. E eu acabei a alimentando com sorvetes e refrigerantes. Eu tinha apenas 28 anos e eu não sabia como a Ashley e eu sobreviveríamos sem a Ruth. Os sonhos de ter uma grande família terminaram, mas esse era o menor de nossos problemas. Durante a primeira hospitalização da Ruth, eu me sentia sobrecarregado e tinha dificuldade para orar. Parecia que minhas orações não estavam chegando ao céu. Na noite em que Ruth veio para casa após a primeira cirurgia, nós nos preparamos para orar como de costume antes de ir dormir. Como um covarde, eu pedi a Ruth que orasse. Jamais me esquecerei das primeiras palavras da oração dela. Ela disse: Pai Celestial, agradecemos-te pelo poder do sacerdócio, que torna possível estarmos juntos para sempre, não importa o que aconteça. Com aquelas palavras, a barreira que eu sentia entre Deus e mim se desfizeram completamente. Conforme a oração de Ruth subia ao céu, a doutrina das famílias eternas foi da minha mente para o meu coração. Nossas preocupações com o futuro diminuíram, porque havíamos feito convênios no templo e havíamos sido selados na casa do Senhor. O poder de Deus trouxe paz ao nosso coração. 36 anos depois, o presidente Nelson proferiu palavras que me tocaram. Ele ensinou: ao buscarmos o poder do Senhor para a nossa vida, com a mesma intensidade de alguém que luta para conseguir respirar quando está se afogando, teremos o poder de Jesus Cristo. Foi dessa maneira que Ruth orou.
e esse poder veio. De modo semelhante, Deus vai ajudá-las a entender o poder e a paz que recebemos por intermédio da investidura do templo. A investidura de poder vai ajudá-las a obter a cura se estiverem feridas, despedaçadas ou devastadas de qualquer maneira. Vocês podem invocar os poderes do céu para receber revelação pessoal e entender a doutrina de Cristo. O poder de Deus vai ajudá-las a proteger, defender e fortalecer outras pessoas. Como o presidente Nelson, eu testifico que Jesus Cristo pode prover o poder que vocês precisam para a sua vida e que, quando invocarem seu poder em sua vida, o Salvador e vocês vão se regozijar. Sim, irmãs, vocês estão fazendo algo extraordinário e podem vivenciar algo extraordinário. Obrigado por sua fé, por sua força, por sua capacidade de liderar, por sua sabedoria, por sua boa vontade e habilidade para fazer e guardar convênios com Deus. Vocês trazem bênçãos para si mesmas, sua família, a igreja, sua comunidade e para o mundo. Vocês têm o poder de Deus em sua vida para ajudá-las a serem boas e a fazer o bem. Ele conta com vocês. Sua igreja conta com vocês. Que Deus as abençoe em seu discipulado contínuo. Deus vive. Jesus é o Cristo, seu Salvador e meu Salvador. Ele é seu amigo bondoso, sábio e celestial. Ele restaurou sua igreja na terra. Disso eu sei. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Come, thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount